A Federação Espírita do Paraná apresenta Haroldo Dutra Dias, na 16ª Conferência Estadual Espírita no Interior do Paraná. Eu preciso dizer que estou muito feliz de voltar a Cascavel e poder visitar essa região, abraçar os amigos que Deus me presenteou no Paraná e nessa cidade. Eu queria agradecer à Federação Espírita do Paraná, pela qual eu tenho um profundo carinho, uma profunda gratidão, e quero cumprimentar a todo o corpo diretivo da Federação, na pessoa da sua conselheira Vânia. Quero agradecer também a URI 13ª, na pessoa do amigo Claudemir, a todos que vieram e lotaram esse auditório, pelo carinho, pela presença de todos, e agradecer a nossa querida Cleusa, que fez essa obra de arte maravilhosa, com o livro Parábolas de Jesus, texto e contexto. No final nós vamos divulgar o novo livro, 7 Minutos com Emmanuel, falar um pouquinho do ser, mas agora eu queria convidar todos a fazer uma viagem no tempo. Digamos que você esteja participando de uma aventura que mais se aproxime de uma ficção científica. Se eu te convidasse a entrar numa nave e a observar 5, 6 mil anos atrás, você poderia observar sem ser notado, e então você veria o homem, o ser humano na terra, numa luta imensa com as forças da natureza. Um homem fazendo um esforço gigantesco para obter o alimento. Um ser humano usando toda a sua energia, toda a sua inteligência e capacidade para resguardar-se das intempéries do tempo. E você veria um ser humano amedrontado. Se recuarmos ainda mais no tempo, você vai poder sentir, há milhares e milhares e milhares de anos atrás, o medo no olhar do ser humano. As tempestades, os terremotos, os maremotos, as defesas de território, a necessidade de esconder-se de tribos vizinhas, enfim, uma luta sem fim. Luta para sobreviver e luta para defender-se. À primeira vista, talvez você, esse observador imparcial, sentiria também um pouco de temor. Porque olhando para as relações humanas, olhando para a condição humana, se você tiver coragem suficiente, você perceberia que o homem está cravado entre dois marcos. Não importa a sua posição, a sua compleição física, o seu talento, há 2 termos fatais na existência humana: o berço e o túmulo. A proximidade da morte, a perspectiva da morte, a fragilidade do corpo humano, enfim, a fugacidade da própria vida é responsável por uma espécie de temor inato no ser humano.
sobretudo quando o ser humano é exposto a situações desafiadoras. Quando você é obrigado a encarar a morte olho no olho. E é assim que o homem primitivo se movimenta. Olhando para a sua vida, ele só consegue enxergar caos. Sociedades em lutas, tribos inimigas, doenças, perda de seres amados, abandono de seres amados, traições, intrigas, lutas por poder. Se você baixar muito a fronte e começar a fixar a experiência física, talvez você seja tomado de um pessimismo avassalador. Porque até hoje, com toda a tecnologia e com todos os recursos, quando olhamos para a experiência humana, ela parece caótica. No entanto, o ser humano foi colocado exatamente no centro de uma contradição, ou melhor, de um paradoxo. Se a experiência humana possui a aparente marca do caos, aparente, bastava erguer os olhos, levantar o olhar, fixar as estrelas, e o homem era tomado de um encantamento. Porque se a vida humana era uma profunda confusão aos seus olhos, as estrelas do céu seguem uma ordem absoluta, uma ordem tão precisa que você era capaz de se orientar pelas estrelas. Experiência difícil essa. Não é fácil ser um ser humano. Não é fácil carregar um corpo de carne. Pisar no solo da terra é desafiador. Porque viver esse contraste é desafiador. No céu, cosmos, ordem, exuberância, beleza. Na vida humana, uma aparente confusão, incerteza, inclusive quanto à própria sobrevivência. Qual de nós pode garantir que amanhã estará vivo? Qual de nós pode dizer com segurança que hoje não é o último dia? Esse paradoxo, essa experiência profunda do ser humano, independente da latitude e da longitude onde ele viva, independente da cor da pele, independente da sua língua, independente das suas crenças, essa é a experiência de todo ser humano na Terra. E isso despertou um sentimento inato. Não há um ser vivo que não tenha esse sentimento inato, o sentimento de que existe algo responsável pela criação de tudo. É preciso muita fé para acreditar no acaso. É preciso muita fé para acreditar que do nada surgiu tanta ordem. Que há milhões e milhões de anos a lua não erra um segundo na sua rota. Que há milhões e milhões de anos jamais o sol interrompeu seu curso. E se você conhece algum navegador,
ou já experimentou uma viagem de navio, a ordem das estrelas fixas, os movimentos celestes falam de um poder, falam de uma causa primária. E esse sentimento inato recebeu muitos nomes, mas os nomes não importam. Os nomes às vezes confundem. Como diz o poeta mineiro, às vezes as palavras mais importantes são ditas com os olhos. Em muitas ocasiões as palavras mais atrapalham do que ajudam. Esse sentimento inato de que há uma ordem, há uma causa profunda, é o sentimento de todos os seres humanos. E é em torno desse sentimento que surgiram as religiões do mundo. Tentativas humanas de explicar o sobre-humano. Como explicar essa ordem? Como explicar a regularidade? Como explicar a exuberância e a beleza da vida? Como você pode visitar Foz do Iguaçu e não sair maravilhado? Então os homens, dentro da sua capacidade limitada, dentro das suas possibilidades, passaram a oferecer explicações para essa ordem, e deram o nome de religião. E já no início de toda manifestação religiosa no planeta, a tentativa de responder a duas perguntas: se de fato existe um ser criador de tudo isso, é possível me relacionar com Ele? Ou esse ser é inacessível, insensível? Será que o Criador de toda essa maravilha e desse espetáculo não se importa com as minhas lágrimas? Será que ela acompanha os meus passos, por menores que sejam? Ou Ele criou esse universo infinito e tirou férias? Essa é a primeira pergunta que toda religião do planeta tenta responder. Que ser é esse? Como Ele se relaciona conosco? Como eu devo me relacionar com Ele? Mas aí surge a segunda pergunta: a relação que porventura eu venha a travar com esse ser inicia as demais relações que eu tenho no mundo? Se for possível entrar em relação com esse Criador, esse relacionamento afetará o meu casamento? O meu relacionamento com os meus filhos? O relacionamento com os meus amigos? As minhas relações sociais? Ou há uma divisão absoluta? A minha relação com Deus é uma coisa e a relação com o meu semelhante é outra completamente diferente. De modo que as religiões no início contentaram-se em responder a primeira pergunta. É então que nós vemos nascer no planeta inteiro templos religiosos,
lugares sagrados para onde as pessoas se dirigiam na expectativa de entrar em relacionamento com esse Criador absoluto. Não importa o nome, não importa a forma. E para regular esse relacionamento, intermediários. É então que se criam sacerdotes, sacerdotisas, rituais, roupas, alimentos, práticas, lugares, formas de se vestir, adornos e elementos externos para facilitar na concepção dessas pessoas a sua relação com esse ser infinito. E durante milênios, milênios e milênios incontáveis, e até hoje, milhões de pessoas acreditam que precisam vestir uma roupa especial, precisam ir a um lugar especial para entrar em contato com Deus. Acreditam que precisam de intermediários especiais, pessoas mais privilegiadas, para fazerem um papel de agenciadores, ou na linguagem moderna, lobistas. Ele conversa com Deus e te recebe e consegue para você, quem sabe, 3 segundos na agenda de Deus. Porque milhões de criaturas no mundo não se sentem suficientemente capazes de entrar em relação com Deus por si mesmas. Milhões e milhões de criaturas não se sentem capazes de entrar em relação com Deus se não forem lugares especiais, se não estiverem com vestimentas especiais, se não estiverem comendo comidas diferentes, se não tiverem um vocabulário diferente. Todos elementos exteriores, como se esse ser que criou todas essas estrelas, que criou quedas d'águas como Foz do Iguaçu, necessitasse de uma roupa especial que eu possa colocar. Como se esse ser que criou galáxias, e a ciência calcula em mais de 200 bilhões de galáxias, se importasse com o tamanho da saia que a mulher está vestindo. Mas essa busca, essa necessidade de pôr roupas especiais, de comer coisas especiais, de entrar em locais sagrados, no fundo expressa um sentimento profundo do ser humano. O sentimento de que, na minha fragilidade, eu não suportaria a grandeza de Deus. Nós sabemos disso. É por isso que diz uma história, uma tradição, que Santo Agostinho caminhava por uma praia e tentava encontrar palavras para definir Deus. Ora, o que é definir? Definir é pôr limites. Definir é separar.
é estabelecer diferenças, é colocar uma cerca. Mas ele se perguntava: como é que eu posso limitar o absoluto? Como que eu posso definir um ser que é ilimitado? E essa era a angústia desse grande pensador. E de repente ele percebe que há uma criança na praia. E a criança buscava uma pequena vasilha. Pequena. Cavou um buraquinho na areia. Enchia o copo de água do mar e jogava na areia. Voltava para o mar, enchia o copo e jogava na areia. E ele então chega para a criança e pergunta: o que você está fazendo? Eu vou colocar o mar aqui dentro. E ele falou assim: mas isso não é possível. Olha para o mar. Você acha que cabe o mar dentro desse pequenino buraco que você fez na areia? E a criança virou para ele e falou assim: e você acha que Deus cabe dentro da sua cabeça? E ele ficou tão atordoado que já não viu criança, já não viu mais nada. Se é que aquela era uma criança de fato normal. A primeira constatação de quem seriamente pensa em Deus só pode ser uma: eu sou limitado. Ele é ilimitado. Eu sou frágil. Basta um tombo na escada e eu sou capaz de não andar mais. Eu estou aqui agora, amanhã posso não estar mais. Um leve sopro é capaz de derrubar qualquer um de nós. Então seria muito infantil da nossa parte estabelecer a nós mesmos como parâmetro para medir Deus, tomar a nós mesmos como modelo para interpretar o Criador. No entanto, há 2000 anos atrás, numa região de pescadores e de agricultores, surgiu um homem. Mas não se enganem, esse não era um homem comum. E esse homem reuniu 12 apóstolos. E certa vez ele caminhava e os 12 apóstolos viram um cachorro morto. O primeiro pôs a mão no nariz e falou: que cheiro horrível. O segundo tampou o nariz e falou assim: mas que coisa horrível. E todos, um a um, fixaram-se no mesmo ponto. Até que passou esse homem e disse: que dentes bonitos. E eles ficaram aterrorizados, porque ninguém havia olhado para os dentes. Então esse homem começou a educar o olhar, porque você só enxerga aquilo que quer. Você só encontra o que está procurando. A vida é uma tela, e ela tem a cor que você gosta.
ou mais do que isso. A vida é uma tela de plasma e ela reflete você. Se você é um descontrolado emocional, uma pessoa irada, o mundo parece um terremoto e um caos. Se você é uma pessoa temerosa, o mundo é o lugar de maior medo do mundo. Você projeta a si mesmo e a vida devolve o que você dá a ela. Sabendo isso, esse homem passa a educar o olhar. Ele então convida os 12 a chamarem esse ser infinito de Pai. Pai. Se ele é pai, eu sou filho. Se ele é pai e eu sou filho, existe uma relação de amor entre eu e ele. Se a relação da criatura com o Criador é de amor, nós teremos que revisar todos os nossos conceitos religiosos. Todos. Porque o amor é inexplicável. Há uma poesia de Carlos Drummond de Andrade chamada As 100 Razões do Amor. Só que o 100 está com S. Não é o numeral. Pergunta para qualquer mãe aqui: por que você ama seu filho? E ela vai te dar 100 razões com S, não com C. Quem ama, ama. Quem ama, ama. E a mãe ama o filho quando ele tem 1 minuto de vida. Ela ama o filho quando sabe que ele já está na barriga. E o mesmo amor que ela tem por aquela pequenina criatura que não deixa ela dormir, toda hora suja a fralda, a todo momento quer comer, e a única coisa que ele sabe falar é chorar. É a expressão que ele tem. E ela ama. E vai amá-lo quando ele tiver 60, 70. Com o mesmo amor. Porque o amor tem outra lógica. E a única lógica capaz de explicar por que Deus se importa com você. Ele que criou mais de 200 bilhões de galáxias, só na nossa 100 bilhões de sóis, por que Ele vai se importar com você? Nós temos mais de 3 milhões de espécies vivas no planeta. Nós somos membros de uma espécie, a espécie humana. E não fique entusiasmado, há mais de 8 bilhões de seres como você. O que você tem de especial para que Deus te ame? Mas essa é a lógica do amor? Essa é a lógica do amor? Nunca foi. A lógica do amor é outra. A lógica do amor é: eu te amo porque te amo. Então, na criação infinita de Deus, há espaço para o amor infinito dele por você e por mim.
Então esses homens ficaram aterrorizados. Porque se esse Criador de tudo me ama, o amor é irresistível. Ninguém resiste ao amor. Você pode resistir à força, você resiste à autoridade, você resiste ao medo, mas ao amor é impossível. E como resistir a um amor infinito? Então esse homem galileu passou a educar o olhar dos 12. E eles enxergaram nesse ser um pai amoroso. Mas havia ainda 2 grandes desafios. Se esse ser que criou todas as coisas é meu pai, por que aqui na minha vida, por que no mundo não é igual às estrelas? Por que aqui as pessoas matam umas às outras? Por que aqui as pessoas ferem umas às outras? Lá está tudo em ordem, o sol em ordem, a lua em ordem, as estrelas em ordem, e aqui dentro da minha casa está uma desordem. Por que aqui as pessoas que você mais ama são as que mais te ferem? As pessoas que estão mais próximas de você são as que têm o maior poder de te entristecer. Em resumo, por que em cima é cosmos, ordem, e aqui embaixo é caos? Então, esse homem começa a falar de um plano, de um projeto. Começa a educar os olhos daqueles 12 para o maior projeto de que já se teve notícia no planeta Terra. E eles olhavam para aquele Galileu, de uma simples túnica, descalço, e sabe qual era o projeto dele? Trazer a ordem que existe nas estrelas para a nossa vida pessoal. Trazer a ordem que existe no cosmos para o mundo. E mais, ele explicou por quê. Porque esses apóstolos perguntaram: se ele é o Todo-Poderoso, por que ele não estala os dedos e transforma esse mundo numa ordem perfeita e absoluta e tira todo o mal da face da terra? Por que ele não faz isso? Por que Deus não faz isso? Ele não tem poder para isso? Será que esse ser supremo não é poderoso o suficiente para consertar o mundo? Para imprimir na terra a mesma ordem que existe no céu? Então, esse Galileu, mais uma vez, educou o olhar daqueles 12 e disse para eles que Deus estabeleceu um limite para o seu próprio poder. Ele, o Todo-Poderoso, pôs limites a si mesmo. Qual o limite?
ele respeitaria o livre-arbítrio dos seus filhos. Ele não usaria o seu poder absoluto para constranger os seus filhos. Então, o que era fácil ficou muito difícil. Ficou muito difícil. Mas convenhamos, você pagaria um ingresso para assistir um jogo de futebol onde só tivesse um time e do outro lado não tivesse nenhum jogador e nem goleiro? Eu vou narrar 2 segundos desse jogo. Neymar pega a bola, chuta para Fred, Fred chuta para o gol, gol. Fred joga a bola para Neymar, Neymar chuta, gol. 2 minutos de jogo, 30-0. Você iria nesse jogo? Não. Você não iria. É por isso que o Chico, na sua simplicidade, dizia para uma senhora que o procurava: minha filha, se a vida fosse muito doce, dava diabetes. Então Deus escolheu o caminho do trabalho, porque não pode haver prêmio sem trabalho, não pode haver coroação sem esforço. Quis Ele que o mal, a desordem e o caos fossem tirados do mundo com as nossas mãos, não com as dele. Mas com um detalhe: ele nos ajudaria. Como um pai ajuda o filho. O pai ajuda o filho a fazer o dever de matemática, mas o filho tem que estudar. O pai até paga a escola, leva para a escola, mas o filho tem que ir. Alguma parte nos cabe. É certo que ela é pequena comparada à parte que cabe ao Criador, mas Ele não fará nossa parte. Então eles começaram a se perguntar: qual que é o nome desse projeto? Eu gostei. Quem não gosta de um desafio? E ele deu o nome desse projeto de Reino de Deus. Venha a nós o teu reino. Olha para cima. Você já pensou se a vida na terra fosse tão ordenada como a vida nos céus? É tentador. E uma chama de esperança acendeu-se no coração daqueles 12. Mas ele foi mais além. Ele disse assim: a terra é uma pequena morada. Na casa de meu pai há muitas moradas. E começou a dizer: são pouquíssimas as moradas, pouquíssimas, em que a vida é uma desordem. Na maioria absoluta delas, a mesma ordem que há no céu, há na terra. O mundo, a terra, é uma exceção no universo. A regra
é a absoluta sintonia entre as criaturas e o Criador. A regra é a felicidade. A exceção é o que nós estamos vivendo. E esses homens então se inflamaram. Se inflamaram. Se encheram de uma luz nunca antes vista. Porque esse Galileu dizia que você não precisa entrar em lugar nenhum. Ele conversou com uma mulher e ela perguntou para ele: onde que eu tenho que adorar a Deus? Tem algum lugar especial? Eu tenho que subir algum monte? Ele falou: mulher, dia virá em que Deus não será adorado nem nesse monte nem naquele, mas em espírito e em verdade, porque esses são os verdadeiros adoradores, e é a esses adoradores que Deus procura. Então ele ensinava que você pode adorar a Deus nas margens de um lago, numa mesa, a refeição. Ele não tinha vestes especiais, não seguia nenhum ritual. Pelo contrário, ele adorava o cotidiano. O início da sua tarefa, a sua primeira aparição era numa festa de casamento. Festa de casamento de um amigo da família, em que ele transforma a água em vinho. Os seus maiores ensinos foram dados ao entardecer, num pequeno monte à margem do lago. E ele, que não tinha nada, mas se aproximava um leproso, e bastava ele tocar no leproso, e o leproso recompunha o seu corpo físico, se curava. E o que as pessoas estavam acostumadas? Quando iam nos templos religiosos e acontecia alguma coisa de incomum, o que elas ouviam? Ouviam o sacerdote dizer: eu tenho poderes especiais, olha o que eu fiz para você, volta aqui sempre, e eu vou ajeitar a sua vida. Ele não, ele olhava para o leproso e dizia assim: a tua fé te salvou, não fui eu, foi você, a tua fé. Jamais recriminou ninguém. E no momento extremo de traição, de abandono, de violência, de incompreensão, de solidão, ele disse: Pai, perdoa-lhes. Você quer chamar isso de religião? O nome não importa. Uma coisa é certa: depois desse homem, Deus passou a habitar no mundo. Encontrar com alguém é encontrar com Deus. Conviver com alguém é uma oportunidade que temos de demonstrar o nosso amor por Deus. Foi isso que ele ensinou. Um conjunto de condutas
de comportamentos morais, singelos, simples. Ele que multiplicou pães, Ele que caminhou sobre as águas, que curou leprosos, que acalmou tempestade, colocou uma toalha na cintura, ajoelhou-se e lavou os pés dos discípulos. Por quê? Porque os discípulos, os 12, estavam discutindo entre eles qual era o maior. E ele então disse: o maior ser humano, o mais poderoso, o mais importante é aquele que serve. É como num almoço de família, a família toda se reúne, todos os filhos, todos os netos, mas aquela matriarca que está na cozinha, fazendo aquela comida maravilhosa, aquela que serve a todos, é a mais importante, porque o dia que ela desencarna, a família não se reúne mais. É ela que se importa com todos. Com todos. Como naquela história que eu ouvi no Nordeste, história verídica, engraçada, mas verídica. Dona Geralda, que tinha 11 filhos, 11. O mais novo nasceu prematuro, cheio de problema, quase morreu umas 10 vezes, antes de completar 1 ano de idade. O nome dele era Neném. Dona Geralda iria completar 102 anos de idade. No dia do aniversário dela, os 10 filhos reunidos, Neném morre, com 82 anos de idade. Os 10 filhos se reúnem, como é que conta para a mamãe? Então o mais velho, 95 anos de idade, toma a dianteira, e chegam os 10 juntos, fala: mãe, nós temos uma coisa séria para te falar. E ela fala: fala logo, fala logo. Mãe, Neném morreu. E ela falou: eu sabia que esse menino não ia vingar. Sabia que esse menino não ia para frente. Tão doentinho. Porque é esse sentimento de amor. E era isso que Jesus tentava transmitir. De que é possível trazer a ordem das estrelas para a nossa vida. E que se você verdadeiramente ama a Deus, só tem um jeito de provar: amando o seu semelhante. Não tem outro. Não tem outro. É uma relação desigual. É desigual. Sabe por que é desigual? Não importa se a sua mãe deu à luz a você e depois ela morreu, ou sumiu, ou foi embora, ela te deu a vida. O que você pode dar para ela que vale mais que a sua vida?
O quê? Seus pais já te deram a coisa mais preciosa do mundo para você, sua vida. Não importa se eles ficaram casados, se separaram, se eles te abandonaram, não importa. O principal eles te deram. Mas na maioria dos casos eles te dão a vida, te criam, te colocam na escola, te dão tudo até você virar adulto, sair de casa. Você vai retribuir como? Como? Agora pensa em Deus. Você vai retribuir Ele como? Primeiro, o seu amor, o meu amor é limitado, o dele é absoluto. Você ama desse pouquinho, Ele ama infinito. Como é que você vai retribuir? Quanto nós já recebemos de Deus ao longo das múltiplas existências? Quanto? Você vai retribuir como? Mas digamos que você tivesse o poder de devolver a Deus tudo o que Ele te deu. Um ser infinito e absoluto necessita disso. O que você poderia dar a Deus que Ele já não tem? Uma coisa. Só uma. O teu amor aos seus irmãos. O amor ao teu semelhante. Porque todo mundo sabe, um pai de família verdadeiro se enche de alegria quando vê os irmãos juntos, quando vê os irmãos se amando, unidos, ajudando uns aos outros, quando vê a família junta, compartilhando. Há um ditado, não sei se tem aqui no Paraná, mas lá em Minas tem, eu acredito que aqui também: quer adoçar a boca de uma mãe, agrada os filhos dela. Quer adoçar a boca de Deus, agrada os filhos dele. Caridade. Foi assim. E saindo pela porta da cruz, com o perdão na boca, e voltando pelas portas da espiritualidade, com a luz da esperança, esse mesmo mestre ensinou que na verdade ele se disfarçou de pequenino enquanto esteve na terra, que ele é o governador espiritual desse planeta, que tudo que os nossos olhos são capazes de apreciar no mundo foram feitos pelas suas mãos sob a orientação de Deus. Então ele veio pequeno para não humilhar nenhum de nós. Ele se escondeu, ele se diminuiu para poder conviver conosco. E disse: vós sois deuses. Você vai chamar isso de quê? Mais de 1800 anos depois, ele manda alguém. Um homem que entrega o final da sua vida a um grande projeto. O projeto de explicar o Evangelho de Jesus numa linguagem clara, sem parábolas, sem símbolos, sem misticismo.
um homem que ia organizar a síntese do conhecimento religioso e espiritual do mundo, desde o beabá até os ensinos mais complexos. E através do trabalho desse missionário, nós aprendemos: somos seres imortais. A vida é uma grande escada, e nós vamos subindo os degraus, pouco a pouco, e quanto mais se sobe, mais luz, mais amor, múltiplas vidas nós vivemos. Nós somos os construtores do nosso destino, com a ajuda e o amparo de Deus. Mesmo quando você semeia 1 hectare de limão, na hora da colheita, é claro, você terá que colher, mas Deus ajuda. Ajuda, e não deixa você receber 100% das consequências, porque entra a misericórdia. Então, com essa obra magistral, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos a olhar para Jesus. Esqueça essa história de líder religioso. Esqueça essa história de lugar sagrado. Esqueça essa história de rituais, de sacerdotes, de templos, de vestes. Nós aprendemos que temos um irmão grandioso, um irmão mais velho. Um irmão mais velho que tem um profundo amor. Ele possui um relacionamento tão intenso e tão íntimo com Deus, que ele quer nos contar essa história. Mas nós somos, sabe aquele irmão mais novo, que acha que é mais inteligente, mais experiente, que é mais esperto, que acha que já viveu mais, e que às vezes é rebelde? Somos nós. E ele então convida a cada um de nós a estender o olhar e a enxergar ordem na vida, cosmos na nossa vida. Só que tem um detalhe: você só enxerga a ordem quando olha para trás. Nós não temos o poder de enxergar a ordem quando olhamos para frente. Mas se você pensar agora, desde o dia que você nasceu até hoje, pensa nisso. Será que não existiram fatores imponderáveis que trouxeram você até aqui? Você realmente acredita que caminhou sozinho? Você realmente acredita que tudo que você conquistou foi com suas mãos? Ou você é capaz de perceber uma mão invisível guiando os teus passos? Você é capaz de perceber que sempre, antes de você cometer um grande erro na sua vida, você foi avisado? Você foi avisado. Primeiro dentro de você, depois pelas pessoas. Você foi advertido.
mesmo assim você foi em frente. Então há um amor profundo ordenando a nossa vida, mas ordenando com tamanha bondade, com tamanho respeito, que Ele aceita até mesmo o seu não. Então, o dia que nós aprendermos a amar, sem violentar o livre-arbítrio de ninguém, nós vamos entender a marcha silenciosa de Deus na nossa vida. Esse poder oculto que tenta nos conquistar sem nos subjugar. Então eu poderia dizer, se você está se perguntando, o que é isso? Não dê nome. Porque eu só vim falar aqui hoje de um pai, um irmão mais velho e um outro irmão que nos ajudou a entender esse irmão mais velho. Deus, Jesus e Kardec. Muito obrigado. Boa noite para todos.